Olá, nós somos do canal Poexistindo, Espiritualizando e vamos dar continuidade ao livro Espumas Flutuantes de Castro Alves, o qual nós temos lido até agora, né? Ainda não terminamos. E temos observado algumas coisas interessantes nesse livro, o que realmente pensava Castro Alves, o que ele gostaria de ter dito na época. Ele pôs nesse livro com muita maestria, né, com muita sabedoria. Ele homenageou as pessoas que ele gostaria de enaltecer. Ele falou dos assuntos que ele gostaria de falar, que era concernente à época, e também que vem resvalar sobre a época que nós vivemos hoje. Então foi um livro muito importante. Por quê? Porque foi o primeiro e único livro feito em vida por Castro Alves, publicado em vida por Castro Alves. Então, assim, para a literatura brasileira é de suma importância, para mim particularmente é de suma importância, e para ele, com certeza, ele colocou todas as suas considerações sobre as coisas que ele achava importante, porque ele sabia que esse livro era talvez um livro único. Ele tinha uma doença, ele era tuberculoso, e ele veio a falecer dessa doença aos 24 anos. Então eu acredito que aqui tem muita coisa da adolescência dele, do período muito fértil, né, da vida de Castro Alves. Posteriormente, depois que ele morreu, desencarnou, como ele costumava referir-se por dizer-se kardecista. Isso tem em várias biografias dele, tá? Eu fui ver se realmente ele era uma pessoa religiosa. Não que ele não era aquela pessoa religiosa ao pé da letra, mas ele fazia o mais importante, que era praticar a caridade, praticar o amor ao próximo, se indignar com as situações que o Brasil enfrentava naquele momento, que era a escravidão, algo assim, uma aberração. E ele comprava escravos, alforriava escravos, ele lutava pelo direito do outro, ele estava sempre ali à disposição de um amigo ou de uma pessoa que necessitava. Quando ele não podia ajudar materialmente ou moralmente ou psicologicamente, ele fazia um poema em relação àquela situação. Então Castro Alves é um ser muito iluminado, muito espiritualizado. É por isso que nesse canal nós fizemos questão de trazer a sua voz, né? As coisas que ele acreditava. Então, hoje nós vamos ler esse poema, tem mais outros dois. Esse se chama As Duas Ilhas. Ele colocou um trechinho que diz assim: sobre uma página de poesia de Victor Hugo com o mesmo título. Ele deve ter lido Victor Hugo, que tinha o mesmo título desse poema. Ele resolveu dar o nome do poema, o mesmo nome dado a esse escrito de Victor Hugo, que foi também um grande poeta francês, né? Maravilhoso. Espero poder trazer Victor Hugo aqui também, claro. Tudo que tiver a ver com poesia, espiritualização, espiritualidade, espiritualismo, a gente vai trazer nesse canal para falarmos um pouco, porque nós não somos apenas um bolo de carne, não somos apenas um bolo de carne andante e pensante. Nós temos um espírito e que vai para algum lugar, não sabemos que lugar, mas eu sou daquelas pessoas que não acredito que a vida acabe-se com a morte física. Então esse canal ele tem por primazia trazer, unir a poesia, que ela é uma coisa da alma, e falar sobre esses caminhos, essas vertentes que nós vamos seguir depois que acabarmos essa jornada. Então esse canal ele tem essa como base essa conscientização, para que o ser humano compreenda que as coisas que nós temos aqui ficarão aqui, mas as que nós plantarmos aqui de bom, o que nós fizermos de bom,
ou de ruim seguirão conosco. Essa é a nossa bagagem. E isso Castro Alves compreendeu. Compreendeu isso com muita simplicidade, com muita facilidade. Por isso que ele era uma pessoa desprendida. E ele fazia a sua poesia para auxiliar a humanidade. E ficou aí o seu legado, a sua bagagem. Essa bagagem ele deixou. E também levou com ele. Creio que se não reencarnou, eu acredito que o espírito dessa envergadura não reencarnou. Eu acredito que ele tem olhado pelo Brasil como tantos outros, pelo mundo em si, para que não volte os problemas que outrora assombraram esse país. Tentou voltar, mas nós não vamos deixar que isso aconteça. Com as nossas atitudes, com o nosso pensamento positivo, com a nossa caridade, espírito de caridade, com o nosso olhar para o próximo, escolhendo as pessoas que nos representem de maneira justa e vendo a situação que o Brasil está hoje, não deixando que isso se repita. Então, tudo isso são obras de caridade. São coisas que nós fazemos não só para nós, para principalmente aqueles que virão depois de nós. Que nós temos que pensar muito nisso também. O Brasil para todos. Com a graça de Deus, com a bênção de Deus, desse ser que nós não sabemos o que é, quem é, que nos gerou. Nós podemos não ter uma religião, não acreditar em religião, não frequentar uma religião. Mas nós temos a obrigação de saber que alguma coisa, algum ser nos colocou aqui, agora, neste momento, neste lugar em que estamos. Como será este ser, ou esta coisa, ou esta pessoa, não sabemos. Mas sabemos que é um poder. E é um poder muito grande que criou o que nós vemos tanto de beleza. Porque se você for ver uma foto do espaço, eu nunca fui no espaço, não precisei ser uma astronauta para reconhecer que esse poder é muito grande. Mas já vi relatos de quem já esteve lá. E é algo que inexplicável. Então só esse poder poderia criar isso. Então esse canal ele presta esse serviço de nos lembrar que a cada dia nós somos seres viventes agora e depois. Então precisamos plantar agora para colhermos depois. E plantarmos simplesmente uma coisa, uma palavra muito pequena, mas que se torna grandiosa, o bem. Isso é fundamental. E Castro Alves foi esse espírito que plantou o bem, que fez o bem, que enalteceu pessoas, que auxiliou quando necessário, que ajudou o Brasil, que até hoje ele enaltece o Brasil com a sua poesia, com a sua arte. Então vamos a ele. As Duas Ilhas. Como eu já tinha lido, vou ler de novo. Sobre uma página de poesia de Victor Hugo, com o mesmo título. Quando a noite e as horas mortas, o silêncio e a solidão, sob o dossel do infinito, dormem de mar na amplidão. Vê-se por cima dos mares, rasgando o teto dos ares, dois gigantescos perfis, olhando por sobre as vagas, atentos longínquas plagas, ao clarear dos fuzis. Quem vê, olha espantado, e a sós murmura o que é. Ai, que atalaias gigantes são essas além de pé. Adamastor de granito, com a resta roça o infinito, e a barba molha no mar. É de pedra a cabeleira, sacudida onda ligeira, faz-se de medo recuar. São dois marcos miliários que Deus nas ondas plantou. Dois rochedos onde o mundo, dois Prometeus amarrou. Acolá, não tenhas medo, é Santa Helena, o rochedo deste titã que foi rei.
Ali não feches os olhos, ali aqueles abrolhos, são a ilha de Jersey. São eles os dois gigantes, nos séculos de pigmeus. São eles que a majestade arrancam da mão de Deus. Este concentra na fronte mais astros que o horizonte, mais luz do que o sol lançou. Aquele na destra alçada traz segura sua espada, cometa que ao céu roubou. E olham os velhos rochedos, o Sena, que dorme além, e a França, que entre a caligem, dorme em sudário também. E o mar pergunta espantado, foi deveras desterrado. Bonaparte, meu irmão, diz o céu, astros chorando. E Hugo, e o mundo pasmando, diz Hugo, Napoleão. Como vasta reticência se estende o silêncio após, és muito pequena, ó França, para conter estes heróis. Sim, que estes vultos augustos para o leito de Procustos. Muito grandes Deus traçou. Basta os reis tremem de medo, se a sombra de algum rochedo sobre eles se projetou. Dizem que quando alta noite dorme a terra e vela Deus, as duas ilhas conversam, sem temor perante os céus. Jersey curva sobre os mares, a Santa Helena os pensares, segreda do velho Hugo. E Santa Helena, no encanto, no salgueiro, enxuga o pranto, e contra o que ele falou. E olhando o presente infame, clamam da turba vulgar, nós infinitos de pedra, nós havemo-los vingar, e de mar sobre as escumas, e do céu por sobre as brumas, um ao outro dando a mão, encaram a imensidade, brandando a posteridade. Deus ri-se e diz, ainda não. Recife, 1865. Mais um poema que ele fez quando estava em Recife, quando morou lá. Ele estudava Direito na Faculdade de Direito do Recife e ele fez esse poema. O outro poema que eu gostaria de ler se chama Ao Ator Joaquim Augusto. Um dia, Pigmalião, o estatuário da oficina no tosco santuário, pôs-se a pedra a talhar. Surgem contornos lânguidos, amenos, e dos flocos de mármore outro Vênus. Surge desse outro mar. De orgulho entre o mestre ri, a estátua é bela. Da Grécia as filhas, por inveja dela, vão às grutas gemer. Mas o artista soluça, o grande Jove. Ela é bela, bem sei, mas não se move, é sombra e não mulher. Então, do excelso Olimpo, o Deus tonante manda que desça um raio fulgurante, a tenda do escultor. Vive a estátua nos olhos, treme o pejo, vive a estátua na boca, treme um beijo, nos seios treme amor. O poeta é o moderno estatuário, que na vigília cria solitário, visões de seio nu. O mármore da Grécia é o novo drama, mas o raio vital quem lá derrama. É Júpiter? És tu? Como Gluck nas selvas aprendia, ao som do violoncelo a melodia da santa inspiração. Assim bebes atento a voz obscura do vento das paixões, na selva escura chamada multidão. Gargalhadas, suspiros, beijos, gritos, cantos de amor, blasfêmias de precitos.
choro ou reza infantil. Tudo colhes e volta com as mãos cheias, o crânio largo a transbordar de aldeias, de ideias e de criações mil. Então começa a luta enorme desta matéria tosca, áspera, informe, que na praça apanhou. Teu gênio vai forjar novo tesouro, o cobre escuro vai mudar-se em ouro, como Fausto o sonhou. Glória ao mestre passando por seus dedos. Dói mais a dor, os risos são mais ledos, o amor é mais do céu. Rebenta o ouro desta fronte acesa, o artista corrigiu a natureza, o alquimista venceu. Então surge a Tor, e do proscênio atiras as moedas do teu gênio, as pasmas multidões. Pródigo enorme, a tua enorme esmola, cunhada pela efígie tua rola, nos nossos corações. Por isso agora no teu almo dia, vieram dando as mãos à poesia, e o povo bem o vês. Como nos tempos dessa Roma antiga, aos pés desse outro Augusto, a plebe amiga atirava lauréis. Augusto, e o nome teu não se desmente, o diadema real na vasta frente. Cinges, eu bem o sei. Mandas o povo deste novo Lácio, e os poetas repetem como Horácio: Salve Augusto Rei. São Paulo, outubro de 1868. Então, mais um poema que, como eu disse, Castro Alves sempre gostou de enaltecer as pessoas por algum motivo que ele achava daquela pessoa. Se ele achava a pessoa um gênio, ele fazia um poema em homenagem àquela pessoa. Se ele achava a pessoa caridosa, ele fazia para incentivar. Na verdade, Castro Alves, além de tudo, foi um apoiador das pessoas, foi um enaltecedor, foi uma pessoa que trouxe a grandeza, mostrou para as pessoas como é importante, como é bonito e como é bom ser grande. Grande como ser humano, enlarguecer o coração de nobres sentimentos e não guardar para si não, demonstrar para as pessoas o quanto o trabalho delas era importante, o quanto o que elas representavam era importante, tanto como pessoa, como figura pública, e assim ele foi criando seus poemas, sua arte, seu engenho, como dizem, né? Algo assim fantástico ler Castro Alves. Então tem mais um aqui que se chama Os Anjos da Meia-Noite. Ele colocou fotografias. Primeiro, quando a insônia, qual lívido vampiro, como o arcanjo da guarda do sepulcro, vela a noite por nós, e banha-se em suor o travesseiro, e além geme nas franças do pinheiro, da brisa a longa voz. Quando sangrenta a luz no alampadário, estala, cresce, expira, após ressurge, como uma alma a penar, e canta aos guizos rubros da loucura, a febre, a meretriz da sepultura, a rir e a soluçar. Quando tudo vacila e se evapora, muda e se anima, vive e se transforma, cambaleia e se esvai, e da sala, na mágica penumbra, um mundo em trevas rápido se obumbra, e outro das trevas sai. Então, nos brancos mantos que arregaçam, da meia-noite os anjos alvos passam,
em longa procissão, e eu murmuro ao fitá-los assombrado. São os anjos de amor de meu passado que desfilando vão. Almas que um dia no meu peito ardente derramaste do sonho a semente, mulheres que eu amei, anjos louros do céu, virgens serenas, madonas, querubins ou madalenas, surgi, aparecei. Vinde, fantasmas, eu vos amo ainda, acorde a harmonia à noite infinda, ao roto bandolim, e no éter em que notas se perfuma, as visões alteando uma por uma, vão desfilando assim. Primeiro, sombra, Marieta, como o gênio da noite que desata o véu de rendas sobre a espádua nua. Ela solta os cabelos, bate a lua nas alvas dobras de um lençol de prata. O seio virginal que a mão recata, embalde o prende a mão, cresce e flutua. Sonha a moça ao relento, além na rua. Preludia um violão na serenata. Furtivos passos morrem no lajedo. Resvala a escada do balcão discreta. Matam lábios os beijos em segredos. Afoga-se os suspiros, Marieta. Ó surpresa, ó polar, ó pranto, ó medo, ó noites de Romeu e Julieta. Segunda sombra, Bárbara, erguendo o cálice que o xerez perfuma. Laura a trança, alastrando-lhe os joelhos. Dentes níveos em lábios tão vermelhos, como boiando em purpurina escuma. Um dorso de valquíria, alvo de bruma, pequenos pés sobre infantis artelhos, olhos vivos, tão vivos como espelhos, mas como eles também sem chama alguma, garganta de um polar alabastrino. Que harmonia e música respira, no lábio um beijo, no beijar um hino. Harpa eólia e a esperar que o vento afira. Um pedaço de mármore divino é o retrato de Bárbara e Etaíra. Terceira sombra é Esther. Vem no teu peito cálido e brilhante, o nardo oriental melhor transpira. Enrola-te na longa caxemira, como as judias moles do levante. Alva e clâmide aos ventos roçagante, túmido o lábio onde o saltério gira. Ó musa de Israel, pega da lira, canta os martírios de teu povo errante. Mas não, brisa da pátria além revoa, e ao relembrar-lhe o braço de alabastro, falou-lhe de partir, e parte, e voa. Qual das algas marinhas desce um astro. Linda Esther, teu perfil se esvai, escoa. Só me resta um perfume, um canto, um rastro. Quarta sombra, Fabiola. Como teu riso dói, como na treva os lêmures respondem no infinito. Tens o aspecto do pássaro maldito, que em seme de cadáveres se ceva. Filha da noite, a ventania leva um soluço de amor pungente e aflito. Fabiola é teu nome, escuta, é um grito que lacerante para os céus se eleva. E tu folgas recante dos amores,
e tu folgas bacante dos amores. E a orgia que a mantilha se arregaça, enche a noite de horror, de mais horrores, e sangue que ferve-te na taça, e sangue que borrifa-te estas flores. E este sangue, é meu, desgraça. Quinta e sexta sombra, Cândida e Laura, como no tanque de um palácio mago, dois alvos cisnes na bacia lisa, como nas águas que o barqueiro frisa, dois nenúfares sobre o azul do lago, como nas hastes em balouço vago, dois lírios roxos que acalanta a brisa, como um casal de juritis que pisa o mesmo ramo no amoroso afago. Quais dois planetas na cerúlea esfera, como os primeiros pâmpanos das vinhas, como os renovos nos ramais da era. Eu vos vejo passar nas noites minhas, crianças que trazeis-me primavera. Crianças que lembrais-me as andorinhas. Sétima sombra, dulce. Se houvesse ainda talismã bendito, que desce ao pântano a corrente pura, musgo ao rochedo, festa a sepultura, das águas negras harmonia ao grito, se alguém pudesse ao infeliz precito dar lugar no banquete da ventura, e tocar-lhe o velar da insônia escura no poema dos beijos infinitos. Certo, serias tu, donzela casta, quem me tomasse em meio do calvário, a cruz da angústia que o meu ser arrasta. Mas se tudo recusa-me o fandário, na hora de expirar, ó dulce, basta morrer beijando a cruz do teu rosário. Oitava sombra, último fantasma. Quem és tu, vulto gracioso que te elevas da noite na orvalhada? Tens a face das sombras mergulhada sobre a névoa de líbrias vaporosa. Baixas do céu num voo harmonioso. Quem és tu, bela e branca desposada, da laranjeira em flor a flor nevada? Cerca-te a fronte, ó ser misterioso. Onde nos vimos nós? És dourada esfera, és o ser que eu busquei do sul ao norte, por quem meu peito em sombra desespera. Quem és tu? És minha sorte. És talvez o ideal que esta alma espera. És a glória, talvez a morte. Santa Isabel, agosto de 1870. Então, esses três poemas de Espumas Flutuantes, de Castro Alves, são poemas assim enaltecedores. Ele não fala de escravidão, ele não fala de problemas sociais diretamente. Ele enaltece algumas pessoas, algumas figuras, algumas situações que ele transformou em poesia, que ele quis trazer para Espumas Flutuantes, que ele quis dialogar consigo mesmo e com as pessoas que lessem seus poemas, porque são poemas bonitos, são poemas rimados, bem trabalhados. Castro Alves, ele tinha isso como primazia, fazer as coisas de maneira bela, né? E a gente vê que é uma poesia, como é que eu posso dizer, de um século
diferente do nosso, né? De um tempo muito atrasado, de um tempo difícil, de um tempo arrastado, carregado, de um tempo perigoso para os artistas, principalmente para os poetas que eram a voz do povo na época. Mas ele soube trazer dessas questões uma beleza muito grande. Ele soube trazer espiritualidade para as situações. Ele soube enaltecer as mulheres. Ele soube falar desse sentimento, desse respeito, dessa presença fundamental que é a presença feminina na poesia de Castro Alves e na vida de Castro Alves. Eu não digo poesia poema, eu digo a poesia intrínseca que existia dentro dele. A figura feminina era muito importante para ele. Ele fez vários poemas enaltecendo as mulheres, as quais ele viveu, outras as quais ele sonhou, outras que ele admirava. Ele sempre admirou aquelas mulheres ousadas, as mulheres que corriam atrás, as mulheres que hoje em dia hoje o mundo está bem mais aberto e as mulheres saem, vão trabalhar, vão fazer. Imagine naquela época que Castro Alves existiu, como não era interessante para ele ver uma mulher, uma atriz como Eugênia Câmara, que acabou sendo esposa dele, depois eles se separaram, que era uma atriz portuguesa, viveu com ele. Imagine ele ver essas mulheres fazendo alguma coisa, como ele não se sentia, como ele não tinha esperança no sexo feminino, no gênero feminino, como ele não tinha assim admiração, respeito, como ele não imagino o quanto ele gostava de enaltecer isso, e ele mostra pela sua escrita. Então, assim, tem um agradecimento muito grande a Castro Alves pela valorização da mulher, né? Nos seus poemas, no seu pensamento, naquilo que ele imaginava. Então, Castro Alves foi essa pessoa iluminada, essa pessoa espiritualizada, essa pessoa que tinha uma consciência política muito grande, tinha uma consciência fraterna também muito grande. Então, o que eu posso dizer? Namastê, Castro Alves, e obrigado, e namastê também a você que assiste, que acompanha a leitura desse livro tão importante para a literatura brasileira, mundial também, que é de um dos maiores poetas da língua portuguesa e um dos maiores poetas brasileiros. Eu sou admiradora de Castro Alves. Então, continue acompanhando conosco esse livro, que é importantíssimo, que foi o único livro que ele escreveu em vida. E assim, era isso que eu tinha para hoje. E espero você no próximo vídeo. Deixe o seu like, faça sua inscrição, vamos fazer essa comunidade crescer para o nosso próprio bem. Vamos trazer mais poesia para a nossa vida. Vamos trazer mais amor, por favor. Vamos trazer mais conscientização. Vamos trazer mais uma visão mais ampla do outro, do mundo, né, das situações que nós estamos vivendo. Então vamos também torcer e lutar por um Brasil melhor, assim como Castro Alves o fez. Obrigada a todos, e era isso que eu tinha para hoje, e até o próximo vídeo. Namastê, valeu!